E se eu te dissesse que duas pessoas podem estar no mesmo lugar, ouvindo a mesma mensagem, vivendo o mesmo momento, e ainda assim uma sente Deus de forma profunda, enquanto a outra não sente absolutamente nada? Isso não é coincidência? Isso não é sorte? E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Tem gente que fecha os olhos e sente paz imediatamente, sente presença, sente direção. Parece que algo real, vivo, está acontecendo ali. E tem gente que faz exatamente a mesma coisa, mas tudo o que encontra é silêncio, vazio, distância, e essa diferença começa a incomodar. Por que não comigo? Será que Deus está mais perto deles do que de mim? Será que tem algo errado comigo? Essas perguntas são mais comuns do que você imagina. E o mais perigoso é que, quando elas ficam sem resposta, elas começam a criar uma ideia silenciosa de que talvez Deus esteja distante, ou até indiferente. Mas e se eu te disser algo que pode mudar completamente essa percepção? E se o problema não for Deus se afastando, mas algo dentro de você que ainda não foi ajustado? Existe uma verdade que quase ninguém fala, porque ela exige responsabilidade. Nem todo mundo está realmente presente quando tenta sentir Deus, e isso muda tudo. Porque sentir Deus não é apenas estar em um ambiente espiritual, não é apenas ouvir palavras bonitas, não é apenas repetir frases que você já decorou. Sentir Deus exige presença, presença real. E aqui começa a primeira grande diferença invisível. Tem pessoas que estão com o corpo presente, mas com a mente completamente distante, pensando no que aconteceu durante o dia, pensando no que vai acontecer amanhã, presas em preocupações, distrações, ansiedade. E então dizem: eu não senti nada, mas como sentir algo profundo, com a mente fragmentada. Agora para e pensa com sinceridade. Quantas vezes você tentou orar, mas sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você começou uma oração e no meio dela já estava pensando em outra coisa? Quantas vezes você estava ouvindo algo espiritual, mas por dentro estava completamente distraído? Isso não é falta de fé, isso é falta de presença, e presença é tudo. Mas isso ainda não explica tudo. Existe um segundo fator. E ele é extremamente poderoso: expectativa. Tem pessoas que entram em um momento espiritual já desacreditadas, já frias, já fechadas, como se estivessem apenas testando, para ver se algo acontece. E essa postura cria uma barreira invisível, porque a forma como você entra determina a forma como você percebe. Se você entra esperando nada, sua mente se fecha. Se você entra aberto, algo diferente acontece. Agora presta atenção nisso. Expectativa não cria Deus, mas define o quanto você percebe dele. Quem entra com o coração aberto, percebe mais. Quem entra com resistência, bloqueia sem perceber. E aqui está algo que pode te surpreender. Muitas pessoas não sentem Deus, não porque ele não esteja presente, mas porque elas não estão abertas o suficiente para perceber. Mas ainda existe algo mais profundo, algo que está sendo construído todos os dias. Mesmo quando você não percebe, sensibilidade espiritual. Isso não é algo que simplesmente aparece. Isso é algo que se desenvolve. É como um músculo: quanto mais você usa, mais forte ele fica. Quanto mais você ignora, mais fraco ele se torna. E aqui está o ponto que muda tudo. Sentir Deus não começa no momento da oração. Começa na forma como você vive o resto do seu dia. Se o seu dia é cheio de distração, barulho, correria, excesso de informação, quando chega o momento de parar, sua mente não sabe como. Ela continua agitada, ela continua acelerada, ela continua superficial, e então você tenta sentir algo profundo, mas não consegue descer, porque você passou o dia inteiro na superfície. Agora imagina o contrário.
Uma pessoa que cria pequenos momentos de silêncio durante o dia, que reflete, que observa, que desacelera mesmo que por alguns minutos, quando essa pessoa chega no momento de oração, ela já está em outro estado, mais calma, mais presente, mais sensível, e então ela sente, não porque Deus está mais perto dela, mas porque ela está mais consciente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está tentando sentir Deus ou está tentando cumprir um momento espiritual? Porque isso muda tudo. Tem gente que transforma a fé em rotina algo automático, algo repetitivo, algo sem vida. E depois não entende por que não sente nada. Mas como sentir algo real, vivendo de forma automática? Agora pensa em algo ainda mais profundo. E se você estivesse tratando algo extraordinário como algo comum? E é por isso que perde o impacto. Porque aquilo que você trata como comum, sua mente deixa de valorizar. E quando sua mente não valoriza, ela não presta atenção. E quando ela não presta atenção, você não percebe. Agora tudo começa a se encaixar. Não é ausência, é falta de atenção. Mas ainda existe um ponto que precisa ser dito. E esse pode ser o mais difícil de aceitar. Tem pessoas que não sentem Deus, porque evitam profundidade. Porque profundidade que, se reparar, exige silêncio, exige confronto interno. E nem todo mundo quer isso, porque quando você parar, você começa a ouvir seus próprios pensamentos. Você começa a perceber coisas dentro de você que estavam escondidas, inseguranças, medos, erros, dúvidas. E isso pode ser desconfortável. Então, sem perceber, a pessoa evita, prefere distração, prefere barulho, prefere manter a mente ocupada o tempo todo e sem perceber. Se afasta exatamente daquilo que está buscando. Agora pensa nisso. Não é que Deus esteja longe? É que você está cercado de coisas que impedem você de perceber. É como tentar ouvir uma voz suave em um ambiente cheio de ruído. A voz está lá, mas você não consegue ouvir. Então o problema não é ausência, é excesso. Excesso de distração, excesso de estímulo, excesso de pensamentos e falta de silêncio. Agora algo começa a ficar claro. Algumas pessoas sentem Deus porque criam espaço, outras não sentem, porque estão sempre ocupadas demais para perceber. E isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com consciência. E isso pode ser desenvolvido a partir de hoje, sem pressão, sem culpa. Mas com intenção. Começa pequeno, antes de qualquer momento de oração. Respira, fica em silêncio por alguns segundos. Deixa sua mente desacelerar. Pode parecer simples, mas isso muda tudo. Depois, fala com Deus como se Ele estivesse ali, porque Ele está. Mas agora você está também presente, conectado, atento, e isso transforma a experiência. Talvez não na primeira vez, mas com o tempo, você começa a perceber mudanças. Mais paz, mais clareza, mais sensibilidade, mais conexão. Porque você está treinando sua mente a sair do automático e entrar no real. Agora pensa nisso com profundidade. E se você nunca teve dificuldade de sentir Deus, mas apenas nunca aprendeu a parar, isso muda completamente a perspectiva, porque tira o peso e te dá direção. Você não está quebrado, você está distraído. E distração pode ser ajustada. Agora deixa eu te levar um pouco mais fundo. Existe algo que separa pessoas que sentem Deus com frequência daquelas que raramente sentem intencionalidade. Quem sente mais, busca mais. Quem sente mais, valoriza mais. Quem sente mais, cria espaço. Não é acaso, é escolha. E isso está disponível para você também, mas exige decisão. Decidir sair do automático, decidir desacelerar, decidir dar atenção, e isso muda tudo. Agora imagina como seria sua vida
Se você começasse a viver assim todos os dias, mais presente, mais consciente, mais conectado, sua ansiedade diminuiria, sua clareza aumentaria, sua fé se tornaria mais real. Porque você não estaria apenas acreditando, você estaria percebendo. E percepção muda tudo. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Quando foi a última vez que você realmente parou? Sem celular, sem distração, sem pressa, só você. E Deus, se você não lembra, talvez esse seja o motivo. Mas isso pode mudar hoje, agora, nesse momento, e não precisa ser perfeito. Precisa ser real? Então, da próxima vez que você pensar, por que eu não sinto Deus? Troca essa pergunta. Pergunta isso. Eu estou realmente presente? Essa pergunta tem o poder de transformar sua experiência. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero sentir mais, quero ver quem está disposto a sair do automático e viver algo real. E se você quer mais conteúdos que despertam sua mente e fortalecem sua fé, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você não vai apenas ouvir sobre Deus, você vai aprender a perceber aquilo que sempre esteve presente, mas você ainda não estava pronto para notar.